Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ressonância magnética. Para quem não me conhece, meu nome é Celi Anderson, sou tecnólogo de radiologia e estarei aqui com vocês para mais uma aula de ressonância magnética, aula 4, onde vamos ver efeitos biológicos. Vamos começar pelos efeitos biológicos, beleza? Quando a gente fala em efeitos biológicos, a gente consegue associar a ressonância magnética. Será que conseguimos? Porque quando a gente fala de efeitos biológicos, é efeitos causados pela determinada radiação. E a ressonância magnética, ela possui uma radiação o quê? Não ionizante. Como é que pode uma radiação não ionizante causar efeitos biológicos? Será que pode? Quais são esses efeitos? Ou não existe efeitos biológicos para a ressonância magnética? O que é que vocês acham? Olha aí o magnetofosfeno. O magnetofosfeno, ele vai causar um efeito biológico na retina. Por quê? Por causa da eletricidade referida à ressonância. Então ali, ó, pode estar causando na retina um efeito biológico. Pode levar à cegueira? Talvez sim. Nunca ouvi dizer, mas talvez sim. Temos aí a temperatura. Quando falamos de temperatura, o que é que refere-se à temperatura? E aí, o que é que vocês podem aí imaginar? A temperatura pode causar um efeito biológico? Olha lá, ó. A ressonância magnética, tá? Você tem o quê? Ímã. Não é verdade? O nome já fala, ressonância, né? Você tem polos positivos, polos negativos, né? Você tem aí o ímã. Por isso que vocês não podem entrar no campo magnético com objeto de metais. E esse ímã, tá? Esses ímãs da ressonância magnética são resfriados com água de hélio em sua forma líquida a baixíssima temperatura. E para manter essa temperatura, para manter este gás resfriado, é utilizado um sistema de refrigeramento à água. E devido, né, esse refrigeramento, que vocês passam a sentir o quê? No momento que vocês estão realizando o exame, muito frio, porque a sala é muito fria, né? A sala da ressonância é muito fria. E esse frio pode lhe causar um efeito biológico, sim. Imagine nos tempos de inverno, que aqui em Salvador, né? Estamos falando de Salvador. Não temos aquele inverno rigoroso. Vocês já sentem frio, não é isso? De se agasalhar ao tanto. Não é verdade? Então, em uma sala de ressonância magnética, justamente para manter esse resfriamento do equipamento, vocês vão sentir bastante frio e pode sim causar um efeito biológico. Níveis de ruído, né? Devido à zoada das bobinas, você vai ter, ó, aquele ruído. Cara, quem já fez ressonância sabe,
né? É muito barulho. Eu já ouvi falar, né? Já ouvi falar não, né? Eu já vi pacientes saindo de uma sala de ressonância se queixando que não estava conseguindo ouvir devido ao grande ruído. E a gravidez, né? A gravidez na ressonância magnética, não que uma paciente grávida ela não possa realizar o exame. Pode sim, mas aí vai ter alguns critérios, que isso a gente vai ver lá na frente, né? Quando a gente for falar de indicações e contraindicações, a gente vai tocar nesse assunto de novo e vocês vão saber mais detalhadamente qual o efeito que pode trazer, né, a uma grávida, a uma gestante, realizar a ressonância magnética. Tá? Como a gente já falou do magnetofosfeno, né, o que é que o magnetofosfeno faz? Justamente, né, aquela transferência de eletricidade, ela vai afetar ali, ó, a retina. A temperatura, tá? Ela vai o quê? Superaquecer. É superaquecer que fala? Não, né? Então, assim, ela vai o quê? Resfriar, né, a sua temperatura corpórea. Resfriando assim a sua temperatura corpórea, principalmente nos homens, o que vai acontecer com os testículos? Eu não sei se é da época de muitos aí, mas bem antigamente, na década de 80, você tinha ali a cueca Zorba, né? Talvez aí os quarentões da turma conheça, né, já ouviu falar nessa cueca Zorba. A cueca Zorba, galera, era uma cueca que muita gente usava, né? Hoje você tem a Calvin Klein, né? Então a cueca Zorba da década de 80 é uma Calvin Klein hoje, né? Muita gente não podia usar, mas todo mundo usava, né? Mais ou menos isso. E o que é que acontece? O Ministério da Saúde, ela lançou uma campanha proibindo os homens de usarem a cueca Zorba. Depois de lançar a campanha, ela tirou, né, o material feito pela marca Zorba. Por quê? Porque aquele material, ele esquentava o saco escrotal, ele esquentava os testículos. Os testículos, ele tem uma temperatura a menos da sua temperatura corpórea. No momento que ele fica bastante quente, pode causar alguns problemas biológicos. Mas, se você eleva a temperatura dos testículos, né? Tudo tem que ser no meio termo, né? Tudo de mais é sobra e tudo de menos é falta. Então você tem aí o quê? Os testículos super, né, resfriados. E pode causar sim o quê? Uma torção testicular. Causando uma torção testicular, vai impedir o quê? Na produção dos espermatozoides. Olha aí o efeito biológico. Tá? A taxa de absorção específica. Cálculo do aumento da temperatura do corpo humano. Peso do paciente. Tudo isso vai influenciar ao exame. O que é a taxa de absorção específica? Tá? É o aumento admissível da temperatura que é depositada pela radiofrequência. Para isso, é necessário
ter algumas informações do paciente, justamente para que não seja atribuído para ele uma radiofrequência que o seu corpo ele não aguente. Então é necessário que o paciente ele informe o peso correto. Se for paciente gestante, ela precisa ser avaliada para verificar se ela vai aguentar a temperatura emitida por essa radiofrequência. E deve-se evitar qualquer tipo de aquecimento. Beleza? Só para lembrar aqui a vocês, que o limite por quilo é de 4 watts ou watts. Né? Limite por quilo é de 4 watts. Então, se o paciente aí tem 60 quilos, aí o que é que você vai fazer? 6 vezes 4, não é isso? Ou melhor, 60 vezes 4, desculpa. 60 vezes 4. Pronto. Aí você vai programar o sistema que essa é a temperatura ideal para aquele determinado paciente estar recebendo uma determinada radiofrequência. Só para que vocês tenham a noção, o aumento admissível da temperatura pelo depósito da radiofrequência para a cabeça, 1 grau para a cabeça, é de 0,4 watts por quilo. 2 graus para o tronco é de 3,2 watts por quilo. 3 graus para os membros, 8 watts por quilo. Tá? Então, para cada estrutura, você vai ter um determinado watts por quilo. Ah, professor, a gente vai ter que pesar a cabeça do paciente, a gente vai ter que pesar o membro do paciente, a gente vai ter que pesar o tronco do paciente? Não. Vocês vão pesar o paciente por total. E dali a gente vai verificar qual a temperatura aquele paciente ele estará, né, aguentando, qual a temperatura que vai ser emitida através da radiofrequência. Porque senão, olha o efeito aí. Consegue enxergar o efeito aqui? Olha aqui. Queimaduras. Se for um watts a mais que o paciente possa suportar, o paciente ele pode sair da sala de exame com queimaduras. Então, a gente tem que ter bastante atenção em relação a isso. Beleza, galera? Deve-se também evitar contato com o aparelho. Né? O contato com o aparelho também pode lhe trazer um efeito biológico. O que, professor? Pode acontecer o quê? Você pode tomar um choque devido à emissão da radiofrequência que está sendo emitida. Pode se queimar devido à quantidade da radiofrequência que está sendo emitida. Então, geralmente, nos exames, é colocado, como vocês estão vendo aqui, um determinado suporte. Tá? Em todos os lugares que coloca esse determinado suporte, eu não posso dizer para vocês que sim. Porque na teoria teria que se colocar. Mas na prática, você como profissional pode posicionar o paciente de uma forma que não precise desse suporte e que ele não tenha contato com o equipamento. Muito embora é passado para o paciente todas as informações. E uma dessas informações é para que ele não se mexa. Que ele fique ali,
parado, inerte. Se ele se mexer, obviamente, ele pode ter esse contato aí com o aparelho, certo? Então, tudo isso é passado ao paciente. Olha a pergunta do paciente. Tem certeza de que o paciente realmente cabe? Cabe aonde? Cabe aonde? No ventre. Ali aonde ele vai fazer o exame. Por isso que vários pacientes, na verdade, vários equipamentos, ele lhe dá uma quantidade de peso. Em alguns equipamentos você tem ali, 140 quilos. O paciente tem 141. No momento que você for realizar o procedimento, né, ele já vem com o peso que é feito lá pela equipe de enfermagem. E aí, se o equipamento pesa 140 quilos e naquele momento o paciente está 141, ele vai realizar o exame? Muita gente, muito profissional, usa de bom senso. Não, é 1 quilo só. Não vai meio que interferir, não. Mas se interferir, você vai levar essa responsabilidade? O ideal é que não faça o exame. Tá? Evitar o contato das extremidades. Observem aqui. Observem aqui. Vendo? Você está com o paciente ali, com um pé em cima do outro praticamente, né? Os pés cruzados. Não pode. Por que, professor, não pode? O que é que vocês acham? Pensem aí. E aí? Primeiro, no momento que o paciente ele está de perna cruzada, ele pode, nesse momento aí, evitar, né, a parte física da ressonância. Vocês lembram como é a parte física, né? Quem não lembrar, dá uma olhadinha na aula passada. E segundo, ele não vai aguentar ficar 15, 20 minutos inerte com os pés assim. Vai começar a formigar. E aí ele vai se mexer. Ele se mexendo. Exame não realizado. Então, orientar o paciente, primeiramente, mais uma vez, para que não se mexa, fique inerte. E o quê? Não cruzar as pernas, não cruzar os braços. Beleza, galera? Olha a forma correta. Olha a forma correta de como se posicionar o paciente. Olha aqui. Olha aqui. Olha como estão os pés deles, unidos. Olha as mãos. Olha aqui. Olha como tá. Ela está assim. Assim. Ela não está assim. Então ela vai ficar assim. Tá? Olha aqui. Esse posicionamento é um posicionamento correto. Tá? Nada de estar cruzando uma extremidade com a outra. Tatuagens. Pode lhe trazer um efeito biológico? Lógico que pode. Inclusive, na última aula, a gente até falou sobre elas. Hoje, não se faz mais tatuagens com fragmentos metálicos, né? Porque a tatuagem possui, quer dizer, as tintas antigas, na verdade, não se faz mais tintas com fragmentos metálicos. Porque as tintas antigas, eles tinham fragmentos metálicos. Hoje, mais não.
Então, um paciente com tatuagem, ele é contraindicado a fazer uma ressonância? Ele é contraindicado. Vai deixar de fazer? Não. É colocado, né, um tipo de filme que a radiofrequência não venha fazer com que ocorra o queimou, né, o fragmento metálico que tem, né, na tinta não venha se desmanchar. Muito embora as tatuagens de hoje, né, não é feita com fragmentos metálicos, mas a gente ainda, né, toma muito cuidado quando o paciente que é cheio de tatuagem vai realizar um procedimento desse. A maquiagem tem que ser toda retirada, tá? É recomendado que o paciente retire toda a maquiagem, justamente porque a maquiagem ele possui fragmentos metálicos. Então, o paciente, né, quando eu falo o paciente, estou me referindo se homem ou mulher, certo? O paciente, ele retire toda a maquiagem, toda, tá? Tanto a maquiagem permanente quanto a maquiagem para o olho, beleza? Tem que ser retirado. Qual o efeito biológico, professor? Queimadura. Tudo na ressonância, galera, é queimadura. Então, o efeito biológico, aí, ó, tanto da tatuagem quanto da maquiagem, é a queimadura. Níveis de ruído. Lembra que logo no início eu falei sobre ruído, o equipamento, né, através da radiofrequência, através das bobinas, né, de emissão e de recepção, elas fazem muito barulho. Alguns de vocês já relataram até em sala, né, que fizeram ressonância e que não aguentou o tamanho do barulho. Em algumas unidades de saúde colocam um sonzinho para estar, né, maneirando e tal, mas o ideal é que se dê um protetor auricular. E qual o efeito dos níveis de ruído? Qual o efeito biológico? Pode levar sim ao paciente uma pequena perda de audição parcial de alguns minutos ou até hora, ou pode ocorrer um trauma ali, né, nos tímpanos. Eu nunca ouvi caso, mas pode ocorrer sim, tá? Olha aí as gestantes. Não disse que lá na frente ia falar? Não é recomendável exame de ressonância em paciente gestante com até 12 semanas de gestação. Doze semanas de gestação. Ah, professor, e aí? Ela vai deixar de fazer o exame? O que é que vocês acham? Aquele mesmo esquema que você já sabe. Se caso a vida dela estiver em risco, não deixará de fazer o exame. O exame será feito. Lembrem, gestante com até 12 semanas de gestação. Não é recomendável. Nenhum momento aí está dizendo que não é proibido. Ou melhor, que é proibido. Nenhum momento estou falando que é proibido a gestante realizar o exame de ressonância magnética. O porquê? Porque trata-se de uma medida preventiva. A gente sabe que nesse período até 12 semanas, o feto ali, ó, está em desenvolvimento. Já ocorreu
algum caso, já ocorreu algum problema que você possa relatar, professor? Não. Não há nada comprovado. Mas pelo fato do feto estar em desenvolvimento, evitamos até para não ter um possível problema. Beleza? E os acidentes em ressonância? 398 acidentes entre os anos de 2000 e 2011. 50% desses acidentes foram projéteis. O que são projéteis? Materiais, né, metálicos, possivelmente, que foi projetado no campo da radiofrequência. Né? 30% queimaduras. Queimaduras através de quê? Pode ser do paciente estar se encostando no equipamento. Pode ser, o watts não adequado por quilo, onde vai ser enviado a radiofrequência. Pode ser por tatuagens. Podem ser por maquiagens, tá? E 20% outros eventos. Quais são esses outros eventos? Deixa eu só passar aqui, só para que vocês vejam. Pronto. Ó, outro evento aí, ó. Uma maca sendo atraída ao campo magnético, ou na verdade, ao campo magnético, né? Ao equipamento. Tá? Então, é necessário precauções. Você tem esse sensor aqui, ó, que está informando se o paciente ele tem algo metálico no corpo. Se tiver esse sensor aqui, ó, ele vai ficar vermelhinho. Tá? Em toda unidade de saúde você vai encontrar isso, galera. Não esperem não, tá? Mas já é uma forma de proteção, né? Aqui na porta, os avisos que aqui, ó, tem um campo magnético forte, que não pode de forma, maneira, hipótese alguma adentrar a esta sala portando, usando qualquer tipo de material metálico, qualquer material de ferro. Aí alguns aí devem estar se perguntando: aparelho, professor, eu vou ter que tirar meu aparelho do dente para poder realizar uma ressonância? Não precisa. O aparelho do dente ele não é ferro. Ele não é atraído pelo campo magnético. Tá? Como lidamos com vidas? Todo cuidado é pouco para a segurança na ressonância. Gente, aqui tá uma maca, tá? Na verdade, um leito, né? Um leito que foi atraído pelo campo magnético. Provavelmente algum desavisado abriu a porta para entrar com esse, né, esse carrinho leito aqui na sala de ressonância. E com o paciente aqui, ó. Ó o paciente aqui. A gente conversou em sala o quanto isso aqui é problemático, tanto para a unidade de saúde e quanto para o paciente. Casos de acidentes. Isso seria legal, galera, se a gente tivesse realmente ao vivo, né? Para estar contando esses casos aqui. Tá? Então a gente tem aí a esposa atraída,
o fantasma do hospital, o acompanhante à cadeira de roda, imagem ruim, faroestes, linhas de 5 Gels, né? São alguns casos que os profissionais eles contam, né? Alguns casos que nas rádios corredores, nas rádios peões do hospital, né? Passam a contar, né? O caso do fantasma do hospital ele é muito interessante. Por quê? Porque não foi ninguém. Sabe? Não foi ninguém. Sabe aquele doce escondido na geladeira que não é seu? Você vai lá e come. Aí sua mãe, né, seu marido, sua esposa, seu irmão, sei lá quem for, pergunta: quem comeu o doce? Só mora você e ele dentro de casa. Ou você e sua mãe dentro de casa. Ou você e sua irmã dentro de casa. Ela não comeu. Quem comeu? Foi você, né? Não, não foi eu não comi não. Então quando a gente fala aí, ó, o fantasma do hospital, é quando algum material ele é atraído para um equipamento, para o campo da radiofrequência, para o campo magnético, e depois não aparece o culpado, ou não aparece aquele desavisado. E aí a gente costuma dizer, foi o fantasma. O hospital agora tem fantasma, né? A unidade aqui tem fantasma. A bioimagem tem fantasma, porque não foi ninguém. Né? Tem vários outros casos que a gente pode estar contando aí, ó, no desenrolar. Beleza? Qual o risco do campo magnético? Ferro. Qual o risco do ferro? Efeito projétil. O que é efeito projétil? Ser lançado ao campo, né, ao equipamento magnético. Tá? Implantes. Qual o risco de implantes? Dependendo do implante. Né? Tem que ter muito cuidado aí, ó. Pode ser aí, ó, uma translação, 1% de grávidas, tá? E o torque. Magnetismo. O magnetismo, galera, é neuroestimulador, tá? O magnetismo é neuroestimulador. Se é neuroestimulador, tá? Os seus neurônios, eles passam a ser o quê? Estimulados. Lembra aí que essa estimulação pode afetar o quê? A retina. Por causa do quê? Da eletricidade. Lembra logo do início? Danos ao equipamento. O magnetismo ele pode causar um dano ao equipamento. Pode sim. O que é o magnetismo? É a atração. Então, se você entra com algo que o equipamento vem atrair, você vai ter o que ali? Um dano lá no equipamento. E vai lhe causar, e pode causar também, né? Esses riscos podem lhe causar também, através do magnetismo, efeitos biológicos. Qual o principal efeito biológico, galera? Queimadura, cegueira ou passível cegueira, surdez ou passível surdez. Beleza? Olha aí, ó. O que é que a gente tem aí? Um outro acidente. Projétil. Aqui, ó,
ele causou um efeito projétil, houve um efeito projétil, tá? E ocorreu através do magnetismo o que? Um dano ao equipamento. Olha aqui, tá? Olha essa outra imagem. Um possível extintor, ele foi atraído pelo equipamento. Olha aqui outra imagem. Aquela velha cadeira de escritório. Provavelmente essa cadeira aqui ela estava próximo à porta, e aí quando abriu a porta o equipamento puxou. Tá vendo? Cadeira de roda. Graças a Deus o paciente não estava nela. Já pensou se o paciente está nela? Efeito projétil, galera, é muito complicado, tá? Porque você causa um dano imensurável no equipamento. E aí a unidade de saúde, né, o local que tem esse serviço de ressonância, vai ficar aí um tempinho sem realizar exames. Porque tem que chamar o fabricante mandar o técnico, isso demanda o quê? Tempo. Pode ficar uma semana, 15 dias, um mês, vai depender. Observe aqui, ó. Vários efeitos projéteis, tá? Vários efeitos projéteis. Olha aí, outro efeito projétil. A segurança é um processo contínuo que exige o envolvimento de todos. Então a gente tem que ter bastante cuidado. O efeito projéteis pode causar um efeito biológico. O profissional ele tem que ter bastante atenção. O profissional ele não pode dormir na sala. O profissional, ó, observe aí as charges. E agora, o que fazer? Eu dormi nessa aula. Ou seja, na aula que eu estou dando para vocês nesse momento, quem estiver aí dormindo não vai saber que o efeito projéteis vai lhe causar um dano imensurável. E aí, ó, o outro, vou apertar naquele botão. Será que é para apertar no queixo? Lógico que não. Então, dois desavisados, duas pessoas que aí, ó, passaram a dormir na hora da aula. Essa aula, se vocês dormiram, como está gravada, vocês vão assistir depois, né? Mas tem que ter muito cuidado. Porque no momento que ele aperta o casing, olha o que acontece aí, ó. Vai acabar com tudo. Vai soltar gás de hélio para tudo que é lugar. Beleza? Olha esse acidente que eu disse a vocês na aula passada, onde o paciente entrou no equipamento com tudo. E aí vai precisar de várias pessoas para tentar tirar esse paciente. Mesmo desligando o equipamento, o magneto ele ainda fica no ar.
Porque o campo magnético, gente, ele é muito forte. Vocês foram para a visita, né, de uma visita técnica, uma VPO, onde alguns me informaram em sala que o profissional, o técnico, colocou o crachá com a porta do campo fechada e que o equipamento estava desligado e o crachá estava sendo atraído. E eu disse para vocês, se fosse algum material mais forte, teria sim evadido a sala. É isso? A gerência de tecnovigilância da Anvisa apresenta em meios às concorrências notificadas 2 alertas ao sistema de ressonância. Alerta 116 de 1º de julho de 2002. Relata um incidente que aconteceu há um menino, de 6 anos, submetido ao procedimento de ressonância e que foi fatalmente atingido na cabeça por um cilindro de oxigênio, o qual foi arremessado na sala de exame pela magnetização. Alerta 395 de 15 de fevereiro de 2002. Relata que o SRI declara que, na maioria das vezes, os incidentes são causados por interação dos campos eletromagnéticos do sistema de ressonância com outro material ou equipamento trazido indevidamente para o ambiente de trabalho, para o ambiente eletromagnético. Então, todo acidente que é causado no campo eletromagnético é acidente humano. Porque sabe que não pode levar. E se leva. Tá? O caso desse menino mesmo, que foi atingido na cabeça por um cilindro, onde a gente viu aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Tem outro aqui também, ó. Opa, para baixo. Outro cilindro aqui, ó. A maioria dos acidentes recorrentes são os de cilindros, tá? A maioria. Cilindros, né? E macas. Certo? Então tem que se ter bastante cuidado, galera. E aquele paciente que tem claustrofobia. A claustrofobia te leva a um efeito biológico. A claustrofobia pode lhe levar até a óbito. O que é claustrofobia? Medo de lugar fechado. Muito embora hoje, eu já disse para vocês, em sala, que a maioria dos equipamentos de ressonância, hoje eles são abertos. Então você já não tem mais, né, todo esse arcabouço aqui. Mas mesmo assim tem pacientes que têm claustrofobia. Tá? Olha lá, ó. Paciente morre após ressonância magnética em hospital particular. Vamos dar uma lida na reportagem. Três vítimas passaram por exame no Hospital Veracruz, em Campinas. A vigilância sanitária interditou o setor da unidade por tempo indeterminado. Esse caso aí, eu lembro dele muito bem. Acredito que alguns de vocês também lembram. Nesse caso aí, suspeitou do uso do contraste. Tá? Suspeitou do uso do contraste. O contraste ele tem data de validade. O contraste, galera, vocês sabem que é uma droga, né? É um medicamento que é inserido no paciente para, né, clarear ali o local. Na verdade, é o que mais a gente fala, né? É o que, para que vocês entendam como funciona. Que clareia aquele local ali, né, que vai realizar o exame. Na verdade, o contraste ele vai ali
diferenciar, né, as células que estão ali, ó, massa, as células que estão vivas, as células que estão sem problemas, das células doentias. Esse é o papel do contraste, ele vai fazer essa diferenciação. Então você consegue visualizar a imagem com contraste devido a essa visualização, certo? E o contraste tem data de validade, como qualquer remédio tem data de validade. Então, assim como a claustrofobia pode levar um paciente a óbito, o contraste também pode estar levando o paciente a óbito. Tá? Temos aí o controle de qualidade, que é o aumento da confiabilidade humana, diminuição da variabilidade interna e as restrições da zona de incerteza. Quando a gente tem esse controle, significa que é acidente zero. Pelo menos diminui o risco de acidente. O paciente ele precisa confiar no que o técnico está falando. Ele precisa acreditar no que o técnico está falando. Se o técnico diz a ele, por favor, não se mexa. Se o técnico diz a ele, por favor, fique quieto. Se o técnico diz a ele, não encoste no equipamento, ele tem que confiar no técnico. É isso? Então, a garantia de que o resultado do exame sairá com qualidade, sem causar dano à saúde através dos efeitos biológicos, ela tem que vir do paciente para o técnico e do técnico para o paciente. Beleza? Tranquilo? Obrigado a todos por essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir lá no meu WhatsApp que eu estarei tirando. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.